Olá, seres humanos aqui assistentes desse canal. Se você chegou aqui, eu sou CG, eu sou biólogo, eu sou botânico, eu estou aqui para te dar mais uma dica olímpica. Sim, todos os anos a gente tem a Olimpíada Brasileira de Biologia e este cara, nesses últimos 2, 3 anos aqui, vem trazendo vídeos, resolvendo questões e dando dicas sobre como conseguir ter um bom resultado nessa Olimpíada. E o vídeo de hoje é o básico da botânica. Você deve estar vendo esse gordo feliz, alegre, bonito e sorridente, querendo te ajudar. E, e aqui, meus amores, a gente vai dar umas diquinhas básicas de botânica. Mano, em geral, não vou mentir para vocês, faz alguns anos que não vem assim cheias de questões de botânica e tudo mais. Porém, no decorrer dos últimos anos, vem caindo certos assuntos em botânica com uma determinada frequência. E hoje a gente vai falar um pouquinho disso. Na verdade, o foco do vídeo de hoje é falar sobre a diversidade vegetal. As plantas elas são classificadas taxonomicamente em 5 grupos. E esses 5 grupos a gente tem uma siglinha para te ajudar a decorar, que é o abre e pega. Sim, vou colocar aqui para você poder me acompanhar e saber do que é que eu estou falando. Vou por aqui, vou ter que apagar depois, porque vai ter um desenho surgindo nessa tela. Bom, dica, abre e pega. Assim, ó. Abre e pega. Ha! É as iniciais dos grupos por ordem evolutiva. Então viriam as primeiras seriam as algas, depois viriam as briófitas, briófitas, não, briófitas, tá? Depois viriam as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Angiospermas. Abre e pega. Assim você nunca mais esquece a sequência, tá? Sendo as algas as mais primitivas, as angiospermas as mais avançadas evolutivamente. Aqui é legal a gente dizer, galera, que esses termos têm uma razão de ser, tá? Não é nome feio por nome feio, não. Cada um vai ter um significado e a gente vai começar a falar disso agora. Só que para eu poder falar de evolução e desses grupos vegetais, eu vou ter que chamar atenção para um tipo de gráfico muito típico de biologia quando a gente fala da evolução de seres vivos. Esse tipo de gráfico é chamado de cladograma ou filogenia. E ele vai se apresentar sempre desta forma, pelo menos esse é o formato mais clássico dele, onde você tem um galho e a partir dele ramificações. Como vocês podem ver, nós criamos aí vários ramos, 5 ramos na verdade. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então cabe exatamente os 5 grupos da botânica, o abre e pega. Só que aqui a ordem, como que eu crio uma ordem para isso? A regra é, quanto mais ramificado é o galho, mais evoluído é o ser vivo. Então nesse último galho viria as angiospermas e no primeiro galho aqui deste lado, as algas. Desse jeito aqui, algas, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Vamos comentar um pouquinho a respeito de cada uma delas, só para a gente fazer uma descrição clássica aqui? Bom, algas. Primeira coisa que eu preciso entender é, eles foram os seres vivos que pela primeira vez fizeram fotossíntese. Porém, é importante falar que a fotossíntese, quando surgiu nos seres vivos, ele surgiu em seres microscópicos, tanto que boa parte das algas são seres microscópicos. Depois acabou evoluindo para seres que tinham já aglomerados celulares até chegar nas algas como a gente pensa na nossa cabeça, uma plantinha que vive embaixo d'água e tal. Mas é importante ainda citar aqui que o termo alga acaba se referindo a um monte de seres vivos. E a única coisa que eles têm em comum é o fato de fazerem fotossíntese. Por isso, nesses cladogramas, nessas árvores, a gente acaba fazendo certas simbologias, como essa que a gente fez aqui, ó. Quando a gente coloca uma bolinha, um tracinho, um número e escreve alguma coisa nele, como a gente colocou aqui, ó, isso está dando um aviso que daqui para cima todo mundo tem e daqui para baixo ninguém tem. Ou seja, esses nozinhos, né, o termo que a gente usa para essa estrutura são os nodos ou nós mesmo. Refere-se a uma característica que vai surgir
como exemplar. E aí, no caso, como a fotossíntese é o que reúne todo mundo, ele vai aparecer no primeiro nozinho lá embaixo, tá? Só que o que acontece? Plantas fazem fotossíntese, só que à medida que o tempo foi passando, milhares e milhares de anos foi correndo e esses vegetais foram se aprimorando até chegar às briófitas. Essa palavra briófita vem da seguinte origem: brio quer dizer sombra, fita quer dizer planta. Então são plantas adaptadas a viver em sombras, tá? O que seria isso? Planta que vive no escuro? Claro que não, planta precisa de luz. Mas aqui nós temos um detalhe importante para se dizer. Plantas briófitas são plantas que conseguem crescer em pedras, vão crescer no cascas das árvores, em ambientes mais úmidos. E essas são as plantas que a gente conhece popularmente pelo nome de musgos, tá? Musgo, então, seria toda e qualquer planta que pertence à categoria das briófitas. E o que elas vão ter de especial que separa ela das algas? Bom, a primeira característica é o fato delas terem uma reprodução embriófita. Ela cria um embrião. É necessário uma parte masculina e uma feminina se juntando, fecundando para gerar uma nova vida. E isso vai rolar entre algumas algas, mas vai ser regra entre as briófitas em diante, tá? Outra questão é que as briófitas vão ser consideradas as primeiras plantas a ter domínio do ambiente terrestre. Elas vão conseguir viver fora d'água, apesar de depender muito da água, inclusive para a reprodução. A reprodução dessas plantas vai ser muito dependente da água, beleza? Bom, seguindo adiante, o próximo grupo são as pteridófitas. Esse termo pteridófitas, pteros, asas, fitas, planta, igual a das briófitas. Planta com asa? Planta que voa? Não, é porque o formato das folhas vai lembrar uma asa. As plantas que vão ser tradicionalmente encaixadas nesse grupo são as samambaias. E as samambaias, elas vão ter como característica o fato de ser um pouco mais independente da água. Não vai ter exigência, por exemplo, de viver em ambientes úmidos. Elas vão conseguir viver em ambientes mais secos. Mas ainda vai precisar da água para reprodução. Outra característica relevante é o fato de que elas conseguem crescer. Musgos, os maiores musgos do mundo, eles atingem no máximo 10, 15 centímetros de altura. Por quê? Eles não vão ter encanamentos internos, os chamados vasos condutores, para conduzir a seiva. É aquela história, a seiva é como se fosse o sangue circulante dentro de um ser vivo, no caso de uma planta. E esse líquido vai carregar água, oxigênio, nutrientes. Se a planta não tem esse sistema de condução de líquidos, ela não pode crescer, porque ela corre o risco de partes da planta não receber comida o suficiente. As primeiras plantas a terem essas características vão ser as samambaias, tá? E elas vão ter um sistema de condução que vai levar líquidos para cima e vai ter também aquele que leva de cima para baixo. As que levam para cima, a gente chama de xilema. E esse líquido vai vir das raízes para as folhas, então basicamente é água e sais minerais. É a tal seiva bruta. Já essa que vem de cima para baixo, ela vem das folhas para as raízes. E como nas folhas acontece a fotossíntese, então nesse líquido vai ter açúcar. E aí a gente chama ela de seiva elaborada. O encanamento que conduz à seiva elaborada, a gente vai chamar de floema. Então o xilema chove e o floema desce. O xilema é para cima e o floema é para baixo, beleza? Bom, aí vem as gimnospermas e angiospermas. Notem que eles têm essa terminação em comum ali, essa terminação em esperma no nome. Em latim, ou em grego, não lembro agora. Mas a palavra esperma quer dizer semente. E elas vão ter essa característica de serem as primeiras plantas a produzirem sementes. E além de produzirem sementes, vão produzir grão de pólen. Bom, o que faz essas plantas quererem ter um jeito novo de se reproduzir que pteridófitas, briófitas e algas não tinham? O fato delas produzirem sementes significa que quando se cria um novo filhotinho, ele não precisa nascer e crescer logo imediatamente. Ele consegue ficar guardado dentro de uma cápsula, até com nutrientes ali dentro, porque a semente vai ter nutrientes, né, para alimentar o embrião, até as condições da natureza ficarem favoráveis e ele poder germinar. Isso tudo acontece porque boa parte das gimnospermas, que são as plantas da família dos pinheiros e tudo mais, são plantas que foram adaptadas ao frio. Então, em determinadas épocas do ano,
lançar a semente no solo para germinar levaria à morte desse ser vivo. Então essas plantas criaram essa estrutura nova, as sementes. Tá? Outra característica é que essas plantas são todas adaptadas ao frio, então tronco mais espesso e tudo mais. Tá? E aí a última característica, o último grupo, as angiospermas, que vão receber esse nome porque, além de ter a semente, essa semente vai ter uma cobertura protetora, que é o fruto. Tá? Outro detalhe importante que já caiu em provas algumas vezes diz respeito ao grão de pólen. As primeiras plantas a fazer grão de pólen foram as gimnospermas, mas como elas eram adaptadas ao frio, o mecanismo como esse pólen se espalhava por aí para garantir a reprodução é basicamente o vento. É uma coisa que a gente chama de anemofilia, propagação do pólen pelo vento. Então esse pólen é leve, esse pólen é fácil de ser carregado. As angiospermas até vão ter plantas que também vão ter o seu grão de pólen levado pelo vento. Mas a grande inovação das angiospermas é o fato delas terem uma relação direta com animais. Esse grão de pólen vai surgir em flores coloridas, em frutos, vai ter frutos saborosos, vai ter flores cheirosas, flores com açúcar, tudo para atrair insetos e outros animais que vão contribuir para a reprodução. Lembrando que uma reprodução que envolve a fabricação de um grão de pólen, isso faz com que as plantas levem o pólen para outras plantas, e isso cria variabilidade genética, isso possibilita que os seres vivos espalhem o seu material genético por aí. E quanto maior a diversidade, maior chance de sobrevivência. E por isso, as angiospermas seria o grupo vegetal que brilha até hoje na Terra. Dois termos podem aparecer ainda separando esses 5 grupos. Esses termos seriam o termo criptógama e fanerógama. Do que se trata? Se trata especificamente dessa questão da semente. Criptógamas seriam plantas que vão se reproduzir sem sementes, ou seja, os 3 primeiros grupos aqui. Né? Já as fanerógamas seriam plantas que vão se reproduzir por sementes, ou seja, seriam só os 2 últimos grupos. Tá? Além desse termo, nesse termo guarda-chuva, né, que é criptógama e fanerógama, ainda pode aparecer mais 2 termos, que é o termo talófita e traqueófita. Talófita e traqueófita diz respeito à questão da condução da seiva, desses tubinhos internos para conduzir os líquidos, por exemplo, as nervuras nas folhas. E isso vai rolar nos 3 últimos grupos, mas não nos 2 primeiros. Então, talófitas seriam as algas e as briófitas. E traqueófitas seriam as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Beleza? Bom, esse era o básico da botânica. Agora vamos para a resolução de exercícios. Vamos ver como isso já caiu na OABB? Para começar, eu trago uma questão da primeira fase da prova de 2023. E na prova tínhamos assim, ó. Na evolução das plantas, o surgimento do grão de pólen, bem como a formação do tubo polínico, permite que a reprodução desses seres vivos seja completamente dependente da água. Isso é uma realidade. Quando surge o grão de pólen, a planta não tem mais a exigência da água para a reprodução. Essa novidade vai surgir aonde? Em quem surgiu o grão de pólen? O grão de pólen surgiu pela primeira vez nas gimnospermas, né? Alternativa E, tá? Aqui é legal falar que musgo, quando vai reproduzir, precisa de uma gotinha d'água nas suas folhas para garantir que o gameta sexual, né, a célula sexual, vá nadando para garantir a criação de filhotes. No caso das pteridófitas também. No caso das samambaias, tem que ter uma gotinha d'água umidificando o rolê para garantir a fecundação. Né? E aí, quem produz grão de pólen já não tem mais essa necessidade. Próxima questão da mesma prova, lá da prova de 2023, da primeira fase. Ele traz aqui de cara uma foto de uma flor sendo polinizada por uma abelha, ou seja, isso é uma angiosperma. Tem um textinho ali comentando e etc, mas vamos à questão mesmo. Na questão 19 ele fala assim: a polinização cruzada entre plantas, ou seja, a polinização em que uma manda pólen para outra, né, elas cruzam os pólens, é um fator importante para o sucesso evolutivo das angiospermas. Sim. A principal vantagem é o aumento da variabilidade genética, né? O fato dele fazer esse tipo de reprodução, letra A, garante que o material genético pode ser misturado e aí genes que possivelmente seriam defeituosos ou trariam doenças têm maior chance de ser reprimido, né? E aí nós temos a letra A. Próxima questão. Ele traz um cladograma igualzinho que eu tanto comentei.
Porém, ele traz aqui só um pedaço desse cladograma. Por quê? Esses 3 grupos aqui, tipo, o que é um antócero, o que é uma hepática? Bom, tudo isso são briófitas. É que as hepáticas e os antóceros pertencem a uma categoria muito pequena dentro das briófitas. Então a gente acaba só falando dos musgos, mas existem esses outros 2 grupos. E dali para frente seriam as plantas vasculares, ou seja, plantas que têm xilema e floema, vasos condutores. Seria dali para frente, teria Pteridófita, Gimnosperma e Angiosperma, né? Vamos à questão aqui, ó. Escolha a alternativa com base na filogenia, ou seja, no cladograma e seus conhecimentos em botânica. Tá lá. Embriófitas formam um grupo monofilético, sustentado por xilema e xilema com traqueides. Tá, vamos traduzir. Embriófita é planta que criam embriões. Beleza, isso vai ter primeiro nas briófitas e tal. Mas isso é monofilético? O que significa ser monofilético? É todo mundo estar no mesmo galho. E todo mundo está no mesmo galho? Não, não tá. E isso é sustentado pelo xilema? Não, o xilema vai aparecer só lá em cima, né? Para ele dizer assim, tudo está no mesmo galho porque todo mundo tem xilema. Não, o musgo nem tem xilema. Então, não. A alternativa A está errada. Letra B. Esporos com esporolelina, que é o nome de uma substância, sustentam um grupo monofilético das briófitas. Como eu falei, se tem 3 ramos para ser briófita, não é monofilético. Então, não. C. Os estômatos estão presentes em todas as embriófitas. Não, se ele aparece ali no meio e as hepáticas não tem, então não está em todas as embriófitas, já que as embriófitas incluem também as hepáticas, né? Porque eles também são briófitas. Tá. Letra D. Os musgos são um grupo monofilético, mas os estômatos não são informativos para sustentar a monofilia. Essa frase está certa. Por quê? Para ser monofilia, teria que ter uma característica escrita aqui, ó, dizendo ó, que todo mundo daqui para cima tem e todo o restante não tem. Se estômatos aparecesse aqui, essa frase, né, sustentaria o fato de todo mundo ser monofilético aqui. Mas não é. E é exatamente isso que ele fala aqui na letra D. Então a letra D é a frase que está correta. Beleza? Por que essa questão mais elaborada? Bom, uma questão de uma segunda fase, né? Então, questão de Olimpíada, segunda fase, elas são mais elaboradas mesmo. Próxima questão, outro cladograma da prova de 2020, que foi aquela prova que não teve segunda fase. Ele traz 3 questões sobre o mesmo cladograma. E aí, aquele cladograma clássico, ele só tirou o ramo ali das algas, né? E ele começa assim, ó, questão 22. Uma característica que poderia ser incluída no número 1 do cladograma é, então eu quero uma característica que daqui para cima todo mundo tem e daqui para baixo ninguém tem. E a resposta é vaso condutor. Se os vasos condutores aparecem pela primeira vez nas pteridófitas, o resto não, né? Então seria a letra B de bola. Questão 23. A característica comum a todas as plantas incluídas no grupo A são, então o que teria de característica que reuniria todo mundo aqui? Bom, briófita e pteridófita são diferentes de gimnosperma e angiosperma. A característica é ter fruto? Não. Ter vaso condutor? Não. Ter semente? Sim, né? É só daqui para frente que a gente vai ter semente. Então essa seria a característica que todo mundo teria. Opa, pera lá, mas não. Ele tá falando aqui, ó, características agrupadas no grupo A, e aqui seria do grupo B, né? Do grupo B em diante todo mundo tem semente. No grupo A seria daqui para baixo. E quem é? Bom, daqui para baixo seria gametas flagelados. Vocês lembram que eu comentei agora há pouco que briófita e pteridófita precisa da gotinha d'água? É para garantir que o anterozoide, que é o gameta masculino, anterozoide, consiga ir nadando e chegar até a oosfera, que é o gameta feminino, que está lá quietinho esperando para a fecundação. Tá? Então, anterozoide masculino flagelado, isso mesmo, é a letra B de bola, gente, desculpa, valeu. Quase caí na minha própria pegadinha. Questão número 24. Uma característica comum a todas as plantas agrupadas no grupo C seria o quê? Aí sim a semente, né? O fato de todo mundo ter semente. Beleza? Que aí gimnosperma e angiosperma todo mundo tem.
Bom, eu espero que vocês tenham curtido as dicas de hoje. Hoje a gente falou de botânica, eu ainda não tinha dado nenhuma questão de... Nem, eu sou botânico, mano, e eu não tinha dado ainda nenhuma dica de botânica. Mas a questão é lógica, né? Ele é um assunto menos recorrente na Olimpíada. Pode ser que em 2024, 25, 26, esse assunto passe a ser pertinente e passe a cair mais na prova. Mas até 2022, que foi a última prova que a gente teve inteira, primeira fase de 2021, isso não cai com frequência não, tá? Então é isso, eu fico por aqui. Espero que você tenha curtido. Por favor, curte, comente, compartilhe, espalhe essa semente por aí, faz ela chegar em mais gente. Bom, espero que vocês tenham curtido. Um beijão, se cuidem e até. Valeu, galera. Tchau.